Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa, Heloísa dessa semana conheceu o Abelardo no trabalho. Eles já haviam se cruzado há anos, mas só agora a vida fez os dois ficarem um pouquinho mais próximos. Ela vinha de uma casa onde o amor era grito e sobrevivência, rotina. Sabe aquela casa assim que você começa a fazer parte das obrigatoriedades, assim, vira demanda só apenas? Esses dias eu tava ouvindo um vlog de duas mulheres que eu amo, assim, admiro muito, que é a Tulin e a Ellen Ramos, né? A Carol, que é a Tulin, e a Ellen Ramos, que fazia o Real Matter. Ambas falam sobre maternidade e ambas foram mães solos durante um período, hoje moram apenas com seus filhos. A Ellen já é mãe de adolescente e a Tulin tem o filho um pouco menor, ali na segunda infância, ambos meninos, enfim. É um papo muito bom, muito interessado e muito interessante. E elas falavam nesse episódio, em especial, de como é ter os filhos grandes agora, assim, né, vindas um pouco do futuro. Porque quando elas começaram, elas ainda tinham os filhos pequenos e os perrengues eram outros. Não que ainda não existam perrengues e tudo mais. Mas eu lembrei desse episódio, dessa introdução deste episódio aqui, falando que a casa da nossa Heloísa era uma casa de sobrevivência, de grito e de rotina. Porque nesse episódio elas falam disso, assim, da gente entender os nossos filhos como relacionamentos para além das demandas e das obrigações. Senão os nossos filhos se tornam apenas as obrigações e as demandas. Tipo assim, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer essa criança escovar o dente, eu tenho que fazer aquela troca de roupa, eu tenho que fazer a lição de casa, eu tenho que dar o almoço, eu tenho que levar ela para a escola. Aí quando ela volta da escola, eu tenho que novamente conferir se tem lição de casa, eu tenho que dar banho, eu tenho que alimentar, nananana. Vira uma lista de tarefas mais do que uma relação, né? E quando a gente tá em um pé de desigualdade da criação, você é a única responsável por essa criança. E sim, tem a lista de tarefas que precisam ser feitas, além das tuas listas de tarefas que precisam ser feitas. Só que daí a gente vira uma produção em larga escala, né? Quase que um sistema duro, assim, né? De produção, assim, de demanda, e que tem que fazer aquilo todo dia, toda hora, as coisas precisam ser feitas, e se elas não são feitas... E daí isso vai gerando um acúmulo, um estresse, um cansaço que torna essa casa uma casa de sobrevivência, de rotina e de grito. E eu me identifico muito com isso, porque eu vivi numa casa assim por muito tempo. Eu acho que já amenizou ao longo, assim, né? Hoje somos todos adultos, né? Eu e os meus irmãos. Mas em uma outra fase, talvez de infância e adolescência, mais deles do que quando era só eu, por exemplo, talvez... essa casa tinha exatamente essa descrição. Era grito, sobrevivência e rotina.
E o quanto isso vinha com a sobrecarga, com o cansaço, com a instabilidade financeira, com a instabilidade emocional, com a falta de diálogo, com, tipo assim, ganha-se dinheiro para pagar contas e sobreviver, né? São raros os momentos de distração onde a gente tem uma descompressão, né, dessa rotina doida, assim. Enfim, eu e os meus parênteses enormes, mas enfim, só para dizer que me reconheço e me identifico com essa Elu, assim, vinda desta casa e às vezes proporcionando isso na minha casa, né, em relação à minha filha, assim, é um horário e vigiar diário para que eu não caia nesse lugar, sabe? E é punk. Enfim, nossa Lolo casada, né, com um homem frio, e não era casada com Abelardo, tá? Abelardo é uma terceira figura aí, que não o marido dela. O marido dela frio, distante, que não olhava ela como mulher. Ela reclama disso na carta, assim. Que ele era isso, era um contrato de sobrevivência e demandas da rotina, assim, ok, estamos aqui, né, nosso casamento e nossa família, a gente precisa dar conta da produção disso aqui. Então, assim, não tinha aquele olhar da mulher. E quando ela fala isso, de não ser olhada como mulher pelo marido, era na parte sexual mesmo, de não ser desejada, né, de não estar tendo aquele olhar de desejo mesmo por este homem. E que a vida sexual deles era muito escassa, que acontecia muito espaçado. Ela disse que às vezes eles ficavam 6, 7 meses sem ter nenhum tipo de contato físico, quem dirá sexo, né? Era muito raro quando acontecia, era num tempo muito espaçado, e quando acontecia era uma coisa muito automática, assim, que era sem tesão. Eu acho que, né, pode até ter ali alguma coisa física que acontecia, mas não era aquele sexo apaixonado, carnal, delicioso, assim, né, de que fome, que desejo do outro. Só que ela era uma pessoa muito libidinosa. Nossa Elo tinha uma libido fortíssima, floradérrima. E ela estava ali com o corpo cheio de vontade, o coração implorando por afeto e por olhar daquele homem. E ela começou a adoecer com aquilo. Aquela falta de olhar e de cuidado deste marido fez ela entrar em depressão. E dela começou a emagrecer muito, começou a ter crises fortíssimas de ansiedade, pânico, crises depressivas, onde ela ficava naquele lugar assim tenebroso. E ela foi tentando encontrar algumas brechas para ela se resgatar deste lugar que ela tinha entrado e que para ela era muito nítido o que tinha feito ela cair dentro deste lugar, né? E ela voltou a dançar, voltou a correr, inventar motivo para sair de casa, né? Começar a ter algumas outras atividades, encontrar outras pessoas. Então, já que eu não tô encontrando isso aqui, eu vou encontrar alguma maneira de me sentir viva, né? De direcionar essa libido, que seja para dançar, para mexer meu corpo, colocar meu quadril para jogo, assim, reconquistar em mim esse olhar da sensualidade, né? E foi numa dessas que ela encontrou o Abelardo, que já era uma pessoa que ela conhecia, mas ela reencontrou dentro desse ambiente. E ali, meus amores, foi choquinhos de como que a tensão sexual no ar, na hora, assim. A química deles era óbvia. Tipo assim, ele, sabe aquela pessoa que quando se encontra tem um troço, tipo assim, nada foi dito, nada é explícito, não teve nada, mas tem uma coisa que de encostar na pele já dá um tipo, eita, isso aqui se der uma brecha vai dar um ruim ou vai dar um bom, não sei, mas tem um troço aqui, que às vezes é só um grande imaginário, tá chegando a hora não é nada daquilo, mas tinha uma tensão, alguma coisa ali acontecia, e era evidente, tanto pra eles dois, assim, os dois percebiam isso, né? Tanto pra ela quanto pra ele. E a Abelardão, eita, que já sentiu, né? Viu toda a situação. E ali, enfim, viu a vulnerabilidade dela, né? Ah, né, queridas? Ele que não perdeu o tempo dele. Ele já foi direto ao assunto, assim. Começaram um leve flerte ali. Ah, diz que lá, daquela olhadinha que demora. Ah, encostou aqui. Ah, que começa um gracejo, né? Os dois já estavam entendendo que aquela tensão estava ali e o desejo foi aumentando, né? Afinal de contas, Heloísa era casada e Abelardo também. Então, quando eles viram que em algum momento aquilo tinha que terminar na cama, não tinha como, eles iam ter que se experimentar, tava demais.
Abelardo já veio e falou assim, olha, querida, só vou te dizer uma coisa, vai ser só sexo, porque a gente é casado, então assim, você não pode se apaixonar por mim. Eu sou um homem maduro, né, já sei exatamente o que quero, então não vou me apaixonar por você. Então, é isso, tá? Vamos acordar assim? E ela, não, beleza. E ela ali, sem chão, né, querendo muito ser vista. Ok, beleza. Você tá me desejando? É tudo que eu quero. Eu concordo com tudo que você disser, eu tô concordando. Ela nem pensou direito. Ela só queria se sentir viva. Ela queria se sentir desejada, entender que ela ainda era um corpo vivo no mundo, né? E ela aceitou tudo. E daí eles começaram a trocar mensagenzinhas. Aquelas mensagenzinhas picantes, só falando putaria que a gente adora. Que às vezes é tudo que a gente precisa, né? Só um conversante da putaria. Que não precisa nem necessariamente fazer nada. Mas só a mensagem já dá assim, né? Um frisson. Já dá um eita, olha aqui como eu sou boa nisso. Eu posso escrever umas besteiras. É importante, né? A gente às vezes tem essa necessidade. E daí ele pedia fotinha e ela mandava os packs todos os packs. Ah, eu queria uma foto assim assada. Olha sua foto de agora. E Lolo, dele pose, dele foto. Vídeos, ela não sabia dizer não, fazia todos. Olha o perigo, né, gente? Um perigo ali de uma exposição. Mas assim, ela não tava nem aí, ela tava vivendo o sonho erótico dela e fé, tá ligado? Então tudo que ele queria, ela fazia e mandava e era isso. E assim, ela mesma não tinha muita noção do que ela queria. Ela só querer alguma coisa. Tipo assim, não sei se era isso que eu queria. Tipo, não sei se é isso que vai me suprir. Não é se é isso que vai tapar o buraco da falta que eu tô sentindo. Vai me tirar dessa depressão. Eu vou voltar a ter vício pela vida, desejo e tal. Mas eu quero alguma coisa. Eu quero sentir alguma coisa. Sabe aquela música do Arnaldo Antunes? Socorro, eu já não estou sentindo nada. Nem fome, nem dor, nada. Alguma coisa que me faça sentir. Acho que ela tava bem nesse rolê, assim. Até que eles se encontraram de fato. Saíram do mundo dos contos eróticos via WhatsApp, e-mail e o caralho, e foram se encontrar. Então, assim, né? Aquele acúmulo, né, menina? Porque eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Porque eu te viro de 4 no ato, te encho de amor. Porque eu vou fazer você, olha, nossa, você não pode se apaixonar, porque eu sou o pica das galáxias. E ela ali toda querendo, né, há muito tempo. Chegou lá, menina. Foi ruim. Foi péssimo. Foi horroroso. Foi tudo de ruim. Mas ela não teve coragem de dizer. Mas daí eu vou aqui pegar a Heloísa pela mão e falar assim, somos todas Heloísas. Nós fomos ensinadas a performar e agradar. Não é mesmo? Qual é o índice aí? Como que a gente fala? A porcentagem? Os dados? Não é isso que eu quero dizer, não é essa palavra. Mas assim, o quanto de mulheres na vida nunca sentiram um orgasmo, porém, todavia, entretanto, souberam performar e mentir né? Porque a gente tem uma vasta experiência de filmes pornográficos que letraram muitos homens, né? Na sua inserção à vida sexual através da pornografia. Então, assim, aquela coisa bem garota, bem ninfa, né? Aquela voz bem melodiosa. Ah, meu Deus, estou me contorcendo de prazer. E o quanto nós também temos aquele lugar que, assim, ele é legítimo, mas é preciso prestar atenção. O quanto fazer o outro sentir prazer também me dá prazer. Mas, assim, o quanto de prazer você efetivamente está tendo. Tem que pensar nessas coisas, entendeu? Porque, assim, é reparação histórica, né, minha gente? O quanto que a medicina levou para entender o que era o clitóris, né? Quanto tempo, até hoje, tem quem não saiba que a vagina é só o que está para dentro, né? O nosso canal vaginal, tudo aquilo que a gente vê do lado de fora é a nossa vulva. É importante dar nome às coisas, entender o nosso corpo, né? E o quanto a gente não fala pra esses caras, que eles ou são ruins, ou eles são médios, ou tipo assim, bicho, que foi isso? A gente não diz, né? Porque Deus o livre. E inclusive é perigoso, né? Vai que ele se sente muito ofendido. O que pode acontecer com a gente? Então, assim, segurando na mãozinha de Elon, passando esse marca-texto, colocando um post-it com esta observação, né? De ela não ter conseguido dizer. E daí ela acreditava que ela precisava aceitar, senão ela ia perder aquilo. Aquilo o quê? Né? Aquele lixo, aquele homem com, assim,
horrível. Tipo assim, o sexo nem era bom. Era só a promessa de algo. E assim, perdeu o quê? Tanto faz, mas ela não queria perder de qualquer jeito, né? Então assim, se ela, putz, não foi... E assim, acho que até aqui vale que não é só a coragem de dizer a ele, né? Tipo, porra, mano, você... Pelo amor de Deus, hein? Que é isso? Sua mulher deve estar muito insatisfeita. Você tem ainda ter a coragem de querer ter uma amante, bicho? Que é isso? Porém, também, de não querer admitir a ela mesma, né? Tipo assim, porra, foi ruim. Não vale a pena. Mas daí também ia perder, né? Tava com o passarinho na mão. Enfim. Uma vez, depois disso tudo, eles tiveram uma briga meio boba, assim. E ela foi até ele pra pedir desculpas pela briga que eles tiveram. E ela levou um docinho pra ele, né? Como pedido de desculpas. E ele não falou nada. Ele só tirou uma camisinha da mochila, empurrou ela contra a porta e transou com ela ali mesmo. Ela não estava lubrificada, doeu. Ela gemeu no ato, mas de dor, e não disse nada. Aqui eu descrevi com as mesmas palavras que ela usou. E aqui, meus amorinhos, cadê a banderola vermelha delas? Porque isso tem um nome, e a gente sabe o nome que isso tem. Essa temporada tá sendo também dos esquerdomachos, mas também tá sendo disso, né? Que temos o nome. Ela saiu dessa cena zonza, completamente atordoada, parou numa sorveteria e ela foi até o banheiro e ela viu sangue na calcinha dela. Ela enrolou o papel, colocou na calcinha e seguiu. E ela tentou se afastar dele depois disso. Mas era muito difícil, porque ele voltava e ela voltava junto. Ele vinha, jogava a isca, ela agarrava e voltava com ele. Ela já estava dentro do ciclo, né? Da violência ali, do manipulador, enfim, do abuso. E é difícil mesmo sair. Ainda mais quando você tá completamente vulnerabilizada, né? Ela já vinha de uma vulnerabilidade, enfim, encontrou com esse estorvo no caminho. Quando ela teve forças para dizer não quero mais, ela passou dias sem sair da cama. É que ela já tava, né, gente, toda machucada, então assim, difícil. Mas enfim, ela resistiu, não voltou atrás. Até que ele tinha ido viajar e ele voltou da viagem e procurou ela. E ela desabafou com ele. Ele veio procurar ela, né, porque aqui self-service, né, lugar fácil ali dele encontrar as coisas. Não tô falando que é culpa dela, tá? Só estou falando que o mecanismo dele voltar é isso, né? Ele sabe que ele vai encontrar ali e ele não precisa se esforçar muito pra isso. E ela, na hora de desabafar pra ele, falou assim, cara, eu tô mal. Eu acabei me apegando. E aí, ele responde ela, eu amo, ele responde ela, assim, é verdade, nunca é só sexo, né? A gente sempre sente algo. E ali foi a migalha. Ai, meu Deus, a migalha mais, né, dentro da frase feita mais clichê do mundo. Que ela acendeu uma esperança. De tipo assim, se nunca é só sexo e a gente sempre sente algo, ele também está sentindo. Ele não disse isso, né, mas ele deu a entender. E ele sabe o que ele tá fazendo, esse filho da puta. E na mesma noite, ele pediu uma chamada de vídeo. E ele queria que ela se exibisse pra ele, e ela tentou conversar com ele nesse dia. Tipo, ela ligou, ela falou assim, será que a gente não pode se conhecer um pouco? Tipo, conversar um pouco mais? Eu não queria só abrir a câmera aqui e ficar performando pra você. A gente pode trocar uma ideia? E ele respondeu uma frase que até hoje vive dentro dela. Ela começou já a carta falando disso, né? E ele disse, eu não quero te conhecer, eu só quero te comer. Eu não quero papinho, eu só quero ver você se exibindo pra mim pra eu poder bater uma e fechou. E eu sempre te disse isso, eu sempre quis só sexo com você. Eu não quero conhecer você, eu não quero saber das suas dores, não quero saber de nada. Você ficou ruim? Que pena. Eu só quero te comer. Só que ela ficou obcecada por isso tudo. Tipo assim... eu não sei, né, que tipo de jogo que entra nesse lugar, assim, de, tipo, não vai ser só isso, porque você falou que a gente sempre sente alguma coisa, então eu vou insistir, isso deixou ela mais obcecada ainda. Eu acho que não tem problema nenhum ser só sexo, né, tipo assim, ele sempre deixou claro isso, mas assim, a falta de tato, né, é isso, pode ser só sexo, não tem problema, mas assim, o mínimo de responsabilidade afetiva em relação ao outro, né, meus amorinhos, não faz mal a ninguém.
Mas enfim, ela ficou obcecada ainda mais um tempo nesse cara, ainda mais depois dessa situação. Mas um dia, com muita força, com muita coragem, ela cortou ele de vez. E ela também conseguiu se separar do marido. Parece que ela entrou no meio do furacão para conseguir fazer a revolução de se libertar de tudo, né? Foi atrás de ajuda, se tratou. Foi atrás de ajuda, né, médica para tentar se libertar, entender e elaborar tudo aquilo. E hoje, ela me escreveu ano passado, né? No ano passado, 2024, ela disse que já fazia 2 anos que ela estava sem depressão. Lolô, palmas, alegrias, vibrações altas, porque assim, só quem viveu sabe. E que bom que você se livrou disso, assim, que você se curou desse lugar, porque ele é realmente tenebroso. Mas, porém, todavia, entretanto, ela nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém além do sexo. Porque toda vez que alguém se aproxima, a frase volta: ele só quer te comer. Ela tentou conversar com o Abelardo depois, dizer que tudo aquilo tinha sido ruim pra ela, que fez mal, e ele respondeu: você era adulta, você aceitou tudo. Que ódio que eu tenho. Santiago, eu sempre trazendo Santiago, né, gente? Porque assim, cada um traz o trauma que tem. E Santiago tinha muito isso, né? Muitas mulheres passaram pela vida dele. E muitas mulheres passavam pela vida dele enquanto nós estávamos nos relacionando de alguma maneira. E eu sempre tentava dizer a ele o quanto, assim, bicho, as coisas não são tão levianas quanto você faz querer parecer ser. Essas pessoas têm sentimentos. Você tá envolvendo elas numa trama. E ele dizia assim, então elas são todas burras inocentes. Eu sou o grande manipulador e elas não sabiam onde estavam se enfiando. Cada uma se enfiou onde quis, sabendo de tudo. Então essa frase me emputece. Então, a nossa Heloísa reforça na carta dela que sim, ela aceitou tudo, né? Como ele disse, você era adulta, foi você que aceitou tudo? Ela disse, sim, eu aceitei tudo. Eu aceitei porque eu tava doente, porque eu tava carente, sem saber o que era afeto. Ela já não sabia o que era afeto, ela já vivia um relacionamento sem afeto. Provavelmente ela veio de um seio familiar onde não existia afeto, ela não sabia o que era isso. E ela já estava completamente vulnerabilizada e adoecida dentro desse contexto. Então, sim, ela foi dizendo sim a tudo, né? A primeira brecha que aparece, pra você conseguir agarrar e sair daquele turbilhão, você vai, né? E graças a tudo, e ela mesma, assim, ela conseguiu recurso para poder interpretar e elaborar tudo isso, né? E ela aceitou tudo, porque a alternativa, além disso, era aquele vazio profundo que ela estava sentindo, era aquela depressão fúnebre e tenebrosa que estava sobre ela, né? Mas aceitar não é consentir. Ela usa que aceitação não é consentimento quando vem do desespero. E eu tô aqui para passar vários marca-textos nesta frase, compartilhar aqui com vocês dentro desse episódio, porque é isso, né, minhas lindas? Essa história é para toda mulher que ouviu que só servia para ser comida. E que às vezes também era só esse o intuito dela, né? Porque tipo assim, eu só queria isso, às vezes a gente também só quer isso, né? Mas isso não significa que não precisa ser afetuoso no sentido de responsável, né? Somos pessoas humanas com muitas camadas. A gente pode estar ali pelo mesmo objetivo, único, simples, né? Sem nada de nenhum contrato, nenhum projeto. Mas a gente merece ser tratado com humanidade e com afeto, indiferente, né, das coisas todas. Não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Capitão Selvagem. Será que esse é o nome? Acho que é Capitão Selvagem. Calma aí, deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui rapidinho. Capitão Selvagem? Não é esse o nome, eu acho. Selvagem, filme. Capitão Fantástico, nada de selvagem. Que selvagem é a vida que eles levam. É um filme de 2016. Que é um pai meio hippie, assim, que cuida de 5 ou 6 crianças. A esposa dele, com quem ele teve esses filhos, ela está em estado muito grave no hospital, ela tentou suicídio, enfim. E a família deles é totalmente criada fora das normas, assim, são crianças que vivem em meio à natureza e aprendem a sobreviver. Então, eles não são educados por meio da educação formal. Enfim, é bem legal esse filme, assim, ele é bem utópico em vários sentidos, mas é um filme muito gostosinho de ver, é engraçado, é divertido, é bonito, a relação que eles têm com a morte, enfim.
eles fazem muitas críticas ao capitalismo e daí tem o conflito da família dele com a família, tipo assim, o núcleo familiar dele que vai pra casa da irmã pra poderem visitar a mãe no hospital. A mãe morre, no final das contas. Aí eles vão, o pai, a família dela não quer de jeito nenhum que ele vá, porque eles acham que foi ele que levou ela pra esse lugar, assim, a família dela é bem conservadora e meio burguesa, assim. E daí ele vai com os filhos pra tentar ir no coisa, e fica na casa da irmã dele. E daí a irmã dele vive a vida comum urbana da galera, né? Os filhos do videogame, escola tradicional e tal. E ela questiona muito o jeito como ele cria os filhos dela. Porque, por exemplo, eles vão jantar e vão servir o vinho. E ele serve o vinho pras crianças. Tipo, dá uma dose pra todo mundo experimentar. E ela acha, tipo assim, o cúmulo, o fim. Enfim, dei aqui um spoilers do filme. Mas é que tem uma cena que daí ele tem um filho que quer viver o mundo, assim. Ele quer sair, ele quer ir pra universidade, e o pai dele é meio contra, porque, enfim, sempre estudando em casa, blá, blá, blá. Aí chega no final lá da jornada desta família que este filho, que é o mais velho, então segue a vida e vai viver a vida dele, vai fazer a universidade dele lá. E quando eles vão se despedir no aeroporto, ele fala pra ele assim: respeite todas as mulheres que passarem a sua vida, mesmo que você só queira transar com elas. Respeite esta mulher, honre esta mulher, mesmo que o seu desejo seja apenas sexo e o dela também. Seja um homem, né? Tipo, honre esta vida que está ali se entregando pra você em intimidade e tal. E acho que cabe aqui nesse episódio isso, né? Tipo, tá tudo bem ser só sexo, não tem problema, né? Mas você não precisa ser um babaca por causa disso. Acho que esse é o grande lance disso tudo. Enfim, hoje nossa Lolo está de pé, ainda se curando. E como a gente sempre fala aqui, né? Nesse podcast, não só nesse quadro, mas nos outros também, que o processo da cura, ele é paulatino, ele é dia a dia, vai ter os momentos de recaída, vão ter os momentos de introspecção, os momentos de lucidez e de expansão e de voltar pro mundo. E que a gente não tem noção do tamanho da ferida, né? A gente não sabe, quando mexe com a nossa subjetividade em lugares que nem a gente soube nomear até aquele momento e daí vai lá e fere de novo um lugar que a gente nem sabia que existia. É uma cura que, assim, ela é muito individual e intransferível, assim, não tem como você passar essa cura para outra pessoa e não tem uma régua medidora de tempo que isso vai durar. E nada nos isenta de voltar, às vezes, a resbalar em sequelas disso que a gente achou que estava ótima, né? E às vezes nem é dentro do campo afetivo, relacional. Às vezes você vai para outro lugar, né? De vivência. Por exemplo, eu tive uma... Eu sempre trazendo meus relatos pessoais aqui também, né? Mas é isso, é um bololô. Eu fui ano passado, retrasado, eu fui trabalhar dentro de um programa de incentivo à literatura aqui na cidade onde eu moro, em Curitiba. Nós estávamos tendo uma oficina de formação e era uma dinâmica da gente escolher alguns livros e montar em alguns segundos ali uma ideia de proposta, de projeto que a gente faria com aqueles livros que estavam ali. E eu lembro que eu tive uma resposta muito rápida para aquilo, tipo, eu elaborei muito rápido uma coisa na minha cabeça. E eu tive uma crise de ansiedade. E depois eu fui entender que era porque eu era muito pressionada e muito questionada a ter uma alta performance no meu relacionamento, porque nós trabalhávamos com a mesma coisa, então as minhas ideias, as minhas colocações eram sempre rebaixadas dentro do fórum íntimo, quando em outros lugares elas eram apropriadas, usadas como dele, mas assim, se eu estava por perto ele me dava até o mérito de, foi ideia da Camila, tal, mas antes disso vir a público, tipo, ele me massacrou imensamente por aquilo, então eu fiquei muito insegura no lugar da criação. Então eu estava resbalando ali numa sequela do meu relacionamento abusivo, mas que não estava nem um pouco diretamente ligada, né, a um relacionamento. Estava numa oficina de formação de mediadores de leitura e resbalei numa sequela. Então a cura é um processo nem um pouco linear. Fica, vai ter uma leiturinha. Uma mulher limpa, de Um útero é do tamanho de um punho, Angélica Freitas. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa. E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa. E uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais. É mansa
e boa e limpa. Uma mulher muito feia era extremamente limpa e tinha uma irmã menos feia, que era mais ou menos limpa. E ainda uma prima incrivelmente bonita que mantinha tão somente as partes essenciais limpas, que eram o cabelo e o sexo. Mantinha o cabelo e o sexo extremamente limpos, com um shampoo feito no Texas, por mexicanos aburridos. Mas a heroína deste poema era uma mulher muito feia, extremamente limpa, que levou por muitos anos uma vida sem eventos. Uma mulher sóbria é uma mulher limpa. Uma mulher ébria é uma mulher suja. Dos animais deste mundo, com unhas e sem unhas, é da mulher ébria e suja que tudo se aproveita. As orelhas, o focinho, a barriga, os joelhos, até o rabo em parafuso, os mindinhos e os artelhos. Era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. E outra mulher ainda especialista em declinações. A união faz a força, então as três se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso Pedro Luft. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.